naturalmente impressionados com o que ele vendia, e verificando um volume num dos seus bolsos, deduziram fosse dinheiro. O Sr. Bell fez sinal para a esposa, que entendeu o que aconteceria. Ela entreteve o mascate. O proprietário da casa, munido de uma faca de açougueiro, degolou o vendedor ambulante. Charles Bryan Rosman estava morto. O seu corpo fora sepultado na adega. O casal Bell ficou com os utensílios e, claro, com o dinheiro. Dobraram-se os dias, tombaram-se as semanas, multiplicaram-se os meses, quando, repentinamente, sons inabituais começaram a ser ouvidos na pequena cabana. Presenças invisíveis, sons de passos de seres incorpóreos, arranhaduras nas paredes, pancadas secas. O casal Bell entendeu o que estava acontecendo. Era o mascate de volta, a alma do homem morto e assassinado que viera buscar vingança. Não é para ficar sem dormir esta noite. Mas era o mascate. Ele voltou para se rebelar. O casal, naturalmente, abandonou a residência. 2 outras famílias para lá se dirigiram, sem que os fenômenos cessassem. Logo a casa ficou afamada. Era uma cabana mal-assombrada. Todavia, no ano de 1847, no dia 11 de dezembro, a família Fox, composta por um pastor protestante, a sua esposa, uma filha de nome Catarina e outra de nome Margarida, para lá se dirigiram. O pastor sabia da fama, mas ele usou de uma prerrogativa religiosa. O demônio não pode com os pastores. Então, se houver demônio nesta casa, eu o expulsarei, porque, sendo ele um pastor metodista, tinha naturalmente a tradição de que tudo aquilo que não fosse explicado por leis humanas seria naturalmente obra do tinhoso, do espírito do mal, das trevas. Aconteceu que adentrou, fez a mudança, permaneceu alguns dias, ouviu apenas alguns pequenos ruídos, arranhaduras, nada significativo. Entretanto, no ano seguinte, no dia 31 de março de 1848, os fenômenos tornaram-se mais intensos. Ele então disse à esposa: já sei, são os vizinhos que nos querem pilhar, são as boas-vindas dos que moram ao nosso redor. Eu empreenderei uma excursão em torno da casa para pegar o farsante. Entretanto, não encontrou alma viva. Alma morta, lá estava naturalmente. Ele ficou do lado de fora, olhando para a porta principal. A esposa do lado de dentro, olhando para a mesma porta. O barulho, a pancada seca e forte, saiu de dentro da madeira da porta principal da residência, a ponto do marido do lado de fora perguntar para a mulher do lado de dentro: esposa, é você? E a esposa do lado de dentro perguntar para o marido do lado de fora: marido, é você? Eles entraram, ou melhor, ele entrou. Foram ver as meninas que estavam no quarto e surpreenderam-se, especialmente a senhora Fox, porque viu que as meninas, Catarina e Margarida, estavam brincando com o fenômeno. E a brincadeira era muito curiosa. Senhor pé rachado, faça como eu faço. E bateram palmas 3 vezes, e o fenômeno deu 3 fortes pancadas. Por que será que as garotas chamaram o fenômeno de pé rachado? É porque elas imaginavam que era o demônio. E na definição da igreja metodista, o demônio tem cascos de bode, chavelhos, chifres, usa uma capa preta. Então, pé de bode, pé de cabra, pé rachado. A senhora Fox ouviu aquilo e disse: não é nada disso não. Eu já sei do que se trata. Esse fenômeno deve estar sendo produzido pela alma de uma pessoa que foi assassinada nesta casa. Eu já ouvi muitos relatos assim. É um fenômeno produzido por uma pessoa viva. Silêncio absoluto. O fenômeno é produzido pela alma de uma pessoa que foi assassinada nesta casa. Um grande estrondo se fez. A senhora Fox pediu um teste.
se é verdade, se é um espírito de um morto que está produzindo isso, dê em grupos de batidas, fazendo silêncio entre um grupo e outro, as idades em ordem crescente das minhas crianças. O espírito começou. Ele deu 4 grupos de batidas. As meninas disseram: mamãe, ele errou, porque somos Catarina, Margarida, que moramos aqui, Léa, que mora um pouco distante, somos 3. Ele acertou as quantidades, mas deu essa quantidade errada. Da 4ª batida, a senhora Fox ficou emocionada. Disse: não, ele acertou. É que antes de vocês eu tive uma primeira criança, que viveu apenas alguns meses na quantidade exata das batidas que ele deu. É um fenômeno real. Então a senhora Fox teve uma ideia. Disse a ele: se eu chamar os vizinhos, você continua batendo? Dê uma batida para sim. E a batida veio. E sabe vizinho como é, sem chamar já vem. Chamando então. Vieram os vizinhos. E alguém teve uma ideia, porque aquele negócio de tantas batidas para sim e tantas batidas para não começou a cansar e a comunicação não era muito eficiente. Alguém lembrou que se repetissem o alfabeto em voz alta, o espírito poderia dar uma pancada na letra que ele desejava fosse registrada. E assim eles fizeram. Alguém dizia em alta voz: A, B, C, D, E. Se a pancada viesse na letra E, alguém anotava. E nesse método primitivo, eles ficaram sabendo toda a história de Charles Brian Rosman, o seu assassinato, num caso único, ou pelo menos raríssimo, em que a espiritualidade apresenta o nome do assassino. Porque geralmente é um controle. Os bons espíritos confiam na ciência humana, confiam na justiça humana. E se a justiça não resolve, a justiça divina há de resolver pela lei da reencarnação. Mas como eram os primórdios do espiritismo e eram necessárias provas, as entidades amigas autorizaram que o assassinado apresentasse o nome dos autores do crime, o casal Bell. Os vizinhos lembraram-se da presença deste casal. Mais tarde, um esqueleto foi encontrado na adega, onde o senhor e a senhora Bell sepultaram o corpo do mascate. Todavia, o mais curioso é o que Lamartine Palhano Jr. conta na sua obra O Fantasma de Hydesville, Rosman, O Fantasma de Hydesville. Palhano Jr., esse notável pesquisador, conta que neste episódio dos vizinhos, quando eles chegaram e conheceram a história do assassinato, o Charles Brian Rosman parou de se comunicar, o mascate morto parou de se comunicar. Outros espíritos vieram. Os parentes mortos dos vizinhos vivos começaram a se comunicar. Eram pequenos relatos, mais ou menos assim: Bill ama Rose para sempre. William, abraços para Ted, estou na imortalidade vivo. Mensagens curtas. E os parentes começaram a se emocionar. Mas não é possível. As almas dos mortos. E logo este fenômeno chama a atenção de respeitável comunidade científica. Quando falamos assim, dá a impressão que foram os cânones da ciência que vieram pesquisar. Não. Homens de saber, homens de sabedoria, homens responsáveis, como por exemplo o juiz John Edmonds, que foi presidente do Senado norte-americano. John Edmonds, atraído pelos comentários, veio ver o fenômeno. Encantou-se, testemunhou os fenômenos eram verdadeiros e fez escrever uma página belíssima no jornal mais importante de Nova York sobre a sua crença naquilo que ele chamou de neo-espiritualismo. Não tem espiritismo ainda, são apenas fenômenos mediúnicos. Allan Kardec ainda está certamente trabalhando em obras pedagógicas na França, não começa a pesquisar ainda, mas chama a atenção da comunidade científica da época. E o juiz John Edmonds publica no jornal a sua fé espiritualista e é ameaçado pelo Senado. Se tu não retirares o que escreveste, perderás a tua cadeira no Senado. Ele não retira e deixa o Senado norte-americano. Mas por que o Edmonds, esse juiz, tinha tanta convicção? É porque a filha dele,
Laura Edmonds era médium de xenoglossia. Xeno quer dizer estrangeiro. Glossia, palavras, falar. Quando o médium em transe, quando um espírito fala através do médium, numa língua em que o médium não conhece dessa encarnação. Se o médium conhecer, não serve como comprovação. Pode até servir para consolo de alguém, mas não como comprovação. A Laura Edmonds falava em línguas mortas, em latim, em grego, em hebraico, em aramaico. Escrevia pela psicografia em transe profundo. O pai já estava mais do que convicto, mas não havia encontrado outros sensitivos através dos quais fosse possível comprovar, de maneira factual, como ele tinha por meio da sua filha, a presença dos mortos. Logo este fenômeno se espalha, sai da América do Norte, vai para a Europa, Inglaterra, Alemanha, França. Mas chega na França de modo muito peculiar. Chega na França fazendo um barulho diferente, por meio de mesas, as chamadas mesas girantes, nos salões franceses, naquilo que podemos chamar de happy hour francês, mais sofisticado, mais elegante, como tudo que é francês, très chic. As mesas bailavam, dançavam e algumas ficavam nervosas. Quando elas se irritavam, elas perseguiam os consulentes. Saíam correndo, prensavam os homens contra as paredes, era uma coisa. Mas é que eram espíritos não muito evoluídos. Aprenderíamos com a doutrina espírita que as entidades mais apropriadas para agirem na matéria por meio dos fenômenos de efeitos físicos não são os espíritos nobres, o que não quer dizer que esses espíritos sejam maus. Vou fazer uma comparação sem querer ofender ninguém. Por vezes nós precisamos fazer uma mudança. Se me chamarem para ajudar, eu direi que tenho uma espinha nas costas, porque o meu físico nem ajuda muito. Quem sabe se contratássemos aqueles homens hercúleos, acostumados com o peso, e talvez muitos desses homens não tenham muita cultura, mas são habilitados fisicamente para fazer peso. Não quer dizer que sejam maus. As entidades que trabalharam nesse processo dos efeitos físicos para chamar a atenção dos seres humanos não eram propriamente más, mas eram espíritos apropriados àquele serviço. E então fizeram todo aquele movimento para chamar a atenção de uma sociedade, para chamar a atenção de um grupo de pessoas, para chamar a atenção de um homem. Embora estejamos quase em maio de 1855, vamos voltar para o dia 3 de outubro de 1804. Foi uma quarta-feira. O médico Pierre Radamel foi chamado às 7 horas da noite para fazer um parto de um menino que ele jamais poderia imaginar que mudaria a história do espiritualismo. Foi à casa dos pais do futuro Allan Kardec. O professor Rivail, que mais tarde assim iria se constituir por esforço próprio, nasce às 7 horas da noite. Não nasceu durante o dia, porque sendo ele o sol da verdade, viria fulgir lógica e razão, ajudando os homens a acabar com as crendices, o medo e a superstição. Vem como estrela do amor, vem como a luz da razão mais acurada, a fim de explicar aos homens e dizer de maneira altissonante: não há morte, há vida ontem, há vida hoje e haverá vida para sempre. O menino foi mandado para estudar com o apoio da sua avó materna, já que o pai, embora alguns biógrafos narrem que era um homem dedicado a leis, um juiz, ele desencarna na guerra e a família passa por algumas dificuldades. A avó materna vai financiar os estudos do menino, do Hippolyte Léon Denisard Rivail, que vai estudar com um dos mais notáveis pedagogos da sua época, Pestalozzi, que tinha uma pedagogia muito interessante, a pedagogia da percepção, da reflexão e da ação. Só posso aprender se faço, só posso aprender se aquilo fizer um sentido para mim. E sendo Pestalozzi protestante, ofereceu um modo peculiar de raciocínio aos seus alunos. O menino Rivail
que foi estudar aos 11 anos em Yverdon, um dos maiores institutos da Europa, leu naturalmente todos os maiores pensadores da sua época. Leu, formou-se na mais nobre filosofia, na mais respeitosa teologia, aprendeu vários idiomas, era um polímata, um conhecedor de várias ciências, um poliglota. Ao redor dos 20 anos, ele sai de Yverdon, volta para Paris para fundar uma escola, um instituto de primeiro grau. Que coisa extraordinária! A palavra escola vem de uma tradição que muitos de nós já esquecemos. A palavra é grega, ekolé, e significa passar o tempo. É que os ricos que não precisavam trabalhar podiam passar o tempo aprendendo. Naturalmente, a palavra aluno também é fascinante. Vem do latim a negativa, lumen, luz, aluno, sem luz. E todo aquele que deseja ser professor, esta palavra também é de origem latina, tem a mesma raiz de profeta. O profeta é aquele que fala do futuro. O professor é quem fala para o futuro. O professor é quem está preparando o futuro. É uma das mais belas, das mais nobres missões. Todavia, quando a gente sai da faculdade, sempre sai com pouco dinheiro, não é verdade? E ele precisou da ajuda de um seu tio. O tio era bondoso, mas tinha um péssimo hábito. Jogava cartas a dinheiro e perdia sempre, é óbvio. Da última vez, lembrou-se que era sócio do sobrinho numa escola. Joga a escola do sobrinho e perde. O professor Rivail abre falência, o futuro Allan Kardec abre falência e tem que trabalhar como contador, tem de traduzir livros, tem de dar aulas particulares. Bem, mas agora ele está com 28 primaveras. Um jovem, solteiro, o que é um problema. Ser solteiro hoje é um problema. Eu tenho 42 anos de idade. Sei que não parece. E as pessoas já me olham e dizem assim: olha o solteirão. Entretanto, alguém que tenha 30 anos de casado, ninguém diz: olha o casadão. Mas ser solteiro aos 28 anos no século XIX era um problema, porque as pessoas se casavam muito cedo. Entretanto, ele estava, segundo afirma Jorge Risini, num ambiente específico que nós deduzimos fosse uma livraria, na obra Kardec, Irmãs Fox e outros. Ele estava provavelmente numa livraria quando aparece uma jovem encantadora. Ela aproximou-se, à semelhança das francesas que eram à frente do tempo delas. Sim, professor Rivail, que satisfação conhecê-lo, li todos os seus livros. Sim, senhorita. E por que a senhorita se interessa por obras pedagógicas? Professor Rivail, assim como o senhor, eu sou professora também. Já escrevi 3 livros, entre eles um tratado de belas artes. Sim, senhorita Amélie Gabrielle Boudet. Sim, senhorita Amélie. Eu estou aqui conversando com a senhorita nesses poucos segundos, mas estou com uma sensação estranha de tê-la conhecido, de já pertencer ao seu ciclo de amizade de algum modo. Ora, professor Rivail, então, já que o senhor está me confidenciando isso, eu direi a mesma coisa. Tenho a mesma sensação. Então, por favor, chama-me como os amigos me chamam. E como chamam os amigos? Os amigos me chamam de Gabi, para os íntimos. Casaram-se no dia 6 de fevereiro de 1832. Foi uma coisa maravilhosa. Entretanto, a Amélie Gabrielle Boudet tinha 9 anos mais que o futuro Allan Kardec. Se o professor Rivail tinha 28, mais 10, 38, menos 1, meu Pai eterno. Eu entendo por quê, com todo respeito. As moças presentes são todas notáveis e inteligentes, mas vocês já viram aquelas outras lá de Marte? Deus me livre. Aquela gente de cabeça vazia, tem até um corpo simpático, mas não tem nada na cabeça. Vocês acham que Kardec ia se casar com uma jovenzinha que não tivesse nada a oferecer?
Eu gosto muito de Platão. É Platão quem nos ensina a nos apaixonarmos pela alma. Porque se você se apaixona pelo corpo, tudo vai cair. Tem jeito. Pode usar botox, lifting, cirurgia plástica, pode. Mas nada será como antes. E se você não se apaixonar pela alma e não ter o gosto e a satisfação de conversar com a pessoa amada, de estar com ela, quando envelhecer, o amor desaparecerá. Então o professor Rivail certamente estava procurando isso em uma mulher. A alma, a essência, a verdade, a beleza. Não tiveram filhos. Naturalmente, Kardec preservando a Amélie, que naquele tempo certamente não teria condições. Mas eu também tenho uma tese. Eu fico pensando que fez parte de um programa. Já imaginaram Kardec codificando o Espiritismo e o Kardequinho correndo para lá e para cá? Ah, não seria possível, não é? Embora a gente saiba que o casamento é sim uma grande missão na Terra, é um programa na vida do infinito, e grandes almas se encontram para reproduzirem sistemas e avançarem no planeta, como o casal Marie e Pierre Curie, 2 cientistas maravilhosos, né? Ela foi prêmio Nobel 2 vezes, muito bem. Então agora estamos com Kardec, o professor Rivail, casado, enfrentando lutas para organizar a sua vida. Eis que um seu amigo, por prima vez, para ele se apresenta, falando dos fenômenos das mesas girantes. Kardec era magnetizador, seguia as orientações de Franz Anton Mesmer, um médico austríaco que preceituou que o ser humano tem uma espécie de energia, um magnetismo, que pode curar as pessoas. Fortier foi o amigo de Kardec que por prima vez disse: veja, não só as pessoas podem receber essa espécie de fluido elétrico que os seres humanos possuímos, mas as mesas, elas ficam elétricas, elas podem se movimentar. O professor Rivail disse: isso é natural, a eletricidade é uma energia, compreensível, mas olha, faça perguntas inteligentes e as respostas bem inteligentes. Aí o futuro Allan Kardec não aguenta. Ele diz: o dia que me provarem que uma mesa tem nervos para se locomover, músculos e cérebro para pensar, eu acreditarei. Senão isso não passa de uma história para me fazer dormir em pé. Mais tarde vem Carlotti, um outro amigo. E foi Carlotti quem pela primeira vez disse que quem mexia as mesas eram as almas defuntas. São os mortos que estão mexendo as mesas. Mas quem foi que contou? Eles mesmos, por meio de um sistema de batidas. Nós somos os espíritos, as almas dos homens que um dia viveram sobre a terra. E morto o corpo biológico, voltamos para a vida do infinito, de onde estamos chamando a atenção da humanidade. Quando o professor Rivail ouviu aquilo, ficou intrigado, porque sendo ele magnetizador, ele havia entrado em contato com algumas correntes, a corrente naturalista, a corrente animista, e uma dessas correntes dizia que os anjos e querubins poderiam auxiliar os magnetizadores. Ele era católico, então fazia sentido. Mas almas defuntas? Gente morta voltando? As pessoas comuns? Não, ele não tinha notícias disso. Então foi convidado. Foi à casa da senhora Roger, onde encontrou o seu magnetizador, o senhor Patier. E na casa da senhora Roger, ele assistiu um fenômeno curioso. Havia já assistido na casa da senhora de Plaine-Maison, que era uma médium fidalga. Gente, os médiums de Kardec eram todos ricos. Essa coisa de médium pobre é só no Brasil, eu não entendo. Era o início do espiritismo e as pessoas precisavam ter tempo, né? A senhora de Plaine-Maison, o próprio Kardec diz, vivia numa casa fidalga e vivia de renda, porque o marido era rico. E então, quando convidaram para ir à casa da senhora de Plaine-Maison, ele levou Gabi. E diante das escadarias, ela apertou a mão dele e disse: Rivail, sinto que o que presenciaremos aqui mudará as nossas vidas. Ele então disse para ela: Gabi, não podemos ser idealistas, passionais. Temos de ser racionais.
Entretanto, ela estava certa. O que ele viu? Viu pequenos ensaios de escrita na ardósia, a mesa que se movimentou sem nenhuma fraude, ele constatou, mas foi na casa da sonâmbula, a senhora Roger, com seu magnetizador, o senhor Patier, que ele viu o fenômeno que o intrigou. Kardec está começando a ter contato com a mediunidade. O senhor Patier havia, aspas, perdido um amigo recentemente. E depois dos fenômenos físicos, ele pediu à senhora Roger que evocasse a alma do amigo. O professor Rivail, o futuro Allan Kardec, ficou espantado. Seria crível? Seria possível aquilo? A senhora Roger enxerga a alma defunta do amigo do senhor Patier, descreve a presença física, Patier fica comovido, fala coisas para o Patier que apenas o amigo já lhe dissera anteriormente. O professor Rivail fica muito comovido, mas uma comoção intelectual, se é que isso existe. Ele fica admirado, fica impressionado, e ali ele pensa: o simples fato da comunicação dos mortos através dos vivos, não importa quem seja o morto, o simples fato disso ser uma lei natural muda completamente a nossa concepção e interpretação da vida. Lá, ele conhece a família Boudin e é convidado para assistir às sessões que lá eles faziam. Eram sessões festivas, não era espiritismo ainda. O povo ia para perguntar coisas de somenos. Não havia esse sentido religioso que Kardec construiria. Bem, quando o professor Rivail chega, comunicava-se àquela época um espírito que era o protetor da família, de nome Zéfiro. E esse espírito era espirituoso, brincalhão. E gostava de pilhar todo mundo que lá chegava, fazer pequenos gracejos. Mas naquele tempo os espíritos já foram dando orientações para mudar a comunicação. Parou com aquela bateção na madeira, parou com aquela correria de mesa, e foram logo dizendo para as pessoas: olha, pegue aí uma cestinha dessas de vime, que a gente coloca pães, vire de cabeça para baixo, amarre um lápis no bico e coloque sobre uma ardósia. E diga para os médiuns colocarem as mãos nas bordas. E os espíritos então escreviam. Ora, tão fácil de fraudar, qualquer um pega uma cestinha e vai escrevendo assim com a mão, olha. Mas os espíritos escreviam em espiral. Não tinha como médium, eram 2, 3 médiums, não tinham como eles conseguirem compor frases, e eram frases que não tinham espaço umas entre as outras, as palavras não havia espaços entre elas, era tudo emendado, e para ler você tinha que ficar girando a ardósia. E então o que é que Zéfiro escreveu na ardósia? Salve, para o professor Rivail, salve o grande sacerdote druida, Allan Kardec, 3 vezes salve. Quando o senhor Boudin foi ler a ardósia, salve o grande sacerdote druida Zéfiro. Allan Kardec, 3 vezes salve. Professor Rivail, o senhor não leve a mal não o Zéfiro, é que ele é espirituoso, gosta de brincar com todo mundo. E o professor Rivail devolve a brincadeira. Ele era bem-humorado, como todo bom intelectual. Minha bênção apostólica, meu caro discípulo. Mas Zéfiro escreve meio zangadinho. Diz assim: eu não brinquei dessa vez, não. O professor Rivail, que hoje é pedagogo, é professor, essa cultura polivalente, enciclopédica, viveu aqui mesmo na França, numa época em que a região era chamada de Gália, ao tempo de Júlio César, e pertencia a uma casta sacerdotal de nome druida. Os druidas admiravam a natureza, incentivavam a juventude, tinham apreço pela educação. O professor Rivail recebeu esse nome, Allan Kardec, é um druida de volta. Hippolyte Léon Denisard Rivail guardou aquela informação e pensou consigo: onde estarão os grandes nomes da humanidade? Pediu permissão à família Boudin, e na reunião seguinte ele apareceu. Mas apareceu trazendo perguntas específicas nas mais diversas áreas do saber. Ele não foi fazer perguntas pueris, tolas. Ele veio trazer a sua preocupação. Ora, se são as almas dos mortos, e se eles estão contando como é o lado de lá, eu não perderei a oportunidade. Mas ele inicia o processo desejando instruir-se, o mais notável,
Foi quando o professor Rivaio chega, inicia as perguntas. Os espíritos que se comunicavam na família Budan disseram não ter sabedoria para responder e pediram para o professor Rivaio aguardar. Em reunião oportuna, Zéfiro não mais se comunicou daquele jeito espirituoso e outros espíritos começaram a responder. Entre eles, Saint Louis, rei da França, Luís IX. Foi Luís IX, que é o patrono daquele país, que mudou o tema das cruzadas. As cruzadas objetivavam reconquistar Jerusalém, ao fio da espada. São Luís suspende a morte e a perseguição e usa as cruzadas para divulgar o evangelho. Foi um rei muito nobre. São Luís, ou Saint Louis, simplesmente vem e se coloca à disposição do professor Rivaio. A Virgem d'Orléans, Joana d'Arc, Fénelon, São Benedito, Platão, Sócrates e uma pleiade de entidades amigas que vieram da vida do infinito neste grande programa de progresso para a humanidade, estabelecer a determinação de Jesus para que os homens recebessem o Consolador. E Allan Kardec, isso me espanta nele, dentre várias coisas, percebeu logo no trato com os espíritos que eles não eram todos iguais, nem em sabedoria, nem em inteligência. Mantive com os espíritos, ensina Allan Kardec, o mesmo cuidado que tenho com os homens, sabendo que eles possuem caráter diferente, moral variada, saber limitado ao seu desenvolvimento. E Kardec tomou o cuidado e usou um método que ele chamou de consenso universal. Fazer a mesma pergunta para médiuns diferentes no mesmo período e que não se conhecessem entre si. O pessoal está querendo fazer o consenso universal nos dias de hoje, mas com a internet não vai dar. Todo mundo se conhece. E já dizia a professora Terezinha Oliveira, no Brasil não dá certo, porque os médiuns todos lemos nos mesmos livros. A nossa cabeça já está cheia de coisa. Então não dará muito certo. E temos de observar que os companheiros não estão analisando isso. É que talvez não tenhamos mediunidades específicas para este trabalho de pesquisa. E talvez os amigos espirituais não estejam dispostos a dar sequência a um trabalho que já foi elaborado. Talvez tenhamos que esperar um pouco mais. Mas aprendi também com a querida professora Terezinha Oliveira a usar uma explicação bem popular para explicar o que era o método do consenso universal. Aplicarei o meu colorido, a técnica aprendida com ela. Mas ensinava a professora Terezinha Oliveira. Imagine que eu me encontre com um banqueiro que tenha ido para a Austrália fundar uma instituição financeira. E na volta ele me encontra e me diz assim: Emanuel, menino, eu fui para a Austrália e encontrei um bicho estranho lá. Ele tem as patas traseiras imensas, as dianteiras assim um pouco mais recolhidas, e ele tem um focinho que ora lembra de um urso, ora lembra de um cão, e ele carrega na barriga, numa espécie de uma bolsa, um filhote, e ele sai pulando para lá e para cá. Eu diria, bateu a cabeça na pia, Deus me livre. Isso é pré-histórico. Entretanto, mais adiante, eu me encontro com um advogado que me veio dizer: Emanuel, menino, eu fui fazer pós-doutorado na Austrália e encontrei um bicho tão diferente. Ele tem assim as pernas traseiras longas e fortes, as dianteiras assim mais recolhidas, e ele tem assim um focinho que ora lembra de um cão e de um urso, ou de um urso, e ele tem na barriga uma espécie de bolsa onde carrega o filhote, e ele sai com o filhote tudo pulando para lá e para cá. Bebeu a mesma água estragada que o outro, não é possível. Mas agora eu me encontro com um pedreiro que me diz: Emanuel, menino, eu não te conto. Eu fui trabalhar na Austrália, na construção de um prédio, e encontrei um bicho tão esquisito lá. As pernas traseiras, já sei! As pernas traseiras são longas e fortes, as dianteiras são assim, menos alongadas. Ele tem um focinho que ora lembra de um cão e de um urso, e tem assim na barriga uma bolsa que ele leva o filhote e sai pulando para lá e para cá. Ele olhou para mim e disse: você esteve na Austrália também? Que bicho é esse? Ah, vocês estiveram na Austrália também. 3 pessoas que não se conhecem, um banqueiro, um advogado, um pedreiro, níveis sociais diferentes, níveis culturais diferentes, falando da mesma coisa.
Consenso universal. Kardec pensou: se os espíritos são os habitantes do mundo espiritual e estão vivendo lá, a semelhança de alguém que está num país distante e ao se encontrar conosco conte os usos e costumes, eles terão de falar mais ou menos as mesmas coisas. Imaginemos que viajemos para a Europa e alguém que não conhece o Brasil pergunte-nos: de que região você é? Nós diremos: da região sudeste. Como é o clima lá? Alguém diga: menos 5 graus o ano todo. Terá falado a verdade? Não, não é da região sudeste. Ah, é do sul, mas menos 5 o ano todo? Também não acontece. Então Kardec encontrava sim espíritos mentirosos. Mas se alguém se encontrar com 5 pessoas da região sudeste, nós falaremos do nosso clima. Olha, o nosso inverno, ele não é muito intenso, é seco. No calor nós temos em média 30, 33 graus aproximadamente. E com isso Kardec ficava com a maioria. Somente com as informações que representassem um todo. Foi uma proteção. Coisa que já está esquecida entre nós. Porque na mediunidade os espíritos falam e o pessoal está aceitando. Está faltando cabeça para pensar. Não é propriamente para perseguir, denegrir, mas é para dizer: que ideia, o que esse espírito quer? Qual é o objetivo? São palavras bonitas, mas está insuflando o povo à violência. Está falando mal do governo. Está incitando a guerra. Não, são palavras belíssimas, a gente fica estimulado, a gente quer fazer guerra mesmo. Mas os espíritos amigos não falam assim. Então deixa de molho. Para que você vai espalhar brasa? Só porque é bonito? Então Kardec, ao entrar em contato com a mediunidade, percebeu que ela era uma porta e um terreno perigoso. Perigoso. E ele usa o mais notável instrumento, a mais extraordinária lanterna, fez dela um farol, a lógica, a inteligência, a razão, que a propósito não foi método criado por Allan Kardec, era o método positivista, a ciência disponível na época, o método da experimentação. É o que dizemos. Tem como sabermos quem é médium ou não? Tem, coloque-o em exercício. Mas não podemos perguntar para os espíritos? Até podemos, mas põe o médium para trabalhar, para verificar o que é que ele produz, e aí analisaremos a sua produção. Kardec tomou todos esses cuidados e rechaçou com naturalidade, porque os médiuns somos muito melindrosos, somos mesmo. Basta alguém não gostar daquilo que a gente escreveu para a gente ficar abispinhado, obsidiado. É que o guia não é seu, é meu, por isso você está com inveja. Não é fácil mesmo, mas é preciso um exercício, tem que se desvincular. E se os companheiros que julgaram a obra não a apreciarem, responsabilidade deles e não sua. Você fez o seu papel, médium, intermediário. Agora vamos ver Kardec e a mediunidade. Me encanta, porque Kardec foi de uma simplicidade absolutamente profunda. Toda ciência tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da botânica, as plantas. O objeto de estudo da matemática, o raciocínio, os números. O objeto de estudo do espiritismo, os espíritos. E toda ciência tem de ter um objeto de estudo, nomenclatura própria, e Kardec se empenhou. Ele inventou algumas palavras, porque a mediunidade é uma faculdade humana. Ele não inventou a doutrina. Mas ele vai precisar apresentar nomes, colocar aquele estudo numa linguagem apropriada, primeiro científica e depois didática. Que nome eu darei a essa habilidade humana, a essa condição humana que permite sentir o mundo espiritual? Ele chamou a faculdade, que não é dom, é uma habilidade, não é um presente de Deus. Ele chamou a habilidade de mediunidade, por conta do seu portador, médium. Kardec foi tão fascinante que ele já colocou a gente no nosso lugar, no meio, nem em cima nem embaixo. Médium é quem está no meio, não adianta querer se arvorar. O próprio nome já te limita. Fique satisfeito estando no meio, mas e a gente dá conta?
Quem é o melhor médium do mundo? Quantos livros você escreveu? Quantos espíritos você já viu? Quantos você... Ai, que tolice, é o começo do fim. Mas há o pessoal que ajuda. Eu gosto do fulano. Não. Eu sou do ciclano. Não. Para mim, Beltrano é melhor. E já se formam, aspas, as facções. E a espiritada começa a brigar defendendo os seus representantes. Deus me livre. E a pobre da mediunidade lá, a faculdade humana, precisando ser consagrada, e a criançada, porque só sendo pouco desenvolvido para agir assim com um recurso tão seguro e belo, e a criançada ali fervendo, não é? Então, ao chamar o porta-voz dos espíritos de médium, Kardec já limita a nossa ação. Não é mais nem menos. Num passado não muito distante, eu me lembro, eu era jovenzinho quando comecei na doutrina, e os meus amigos eram notáveis. O meu amigo mais jovem tinha 60 anos, o outro tinha 75. E quanto me valeu? Porque eles encurtaram a minha experiência, né? Aprendi muito com eles e mais rápido do que levaria se não tivesse a presença deles. Muito bem. E jovenzinho, a gente não tinha aquela experiência, aquele saber, aquela instrução. E as pessoas não sabiam como conduzir, não sabiam como explicar, não sabiam como dizer que a faculdade mediúnica deveria ser exercitada de maneira absolutamente singela e sem nenhuma exaltação. Mas os médiuns daquela época, naquele tempo mais remoto, eles não recebiam informações seguras, a não ser nos grandes centros, como Allan Kardec, que tradicionalmente sempre apresentou uma boa formação aos seus intérpretes. E não sabendo como agir, eles digladiavam-se entre si, abriam portas e caminhos para adversários do bem, e a mediunidade, não conduzida corretamente, não apresentava frutos eficazes e oferecia munição para os adversários do espiritismo. Sendo assim, Kardec representa uma segurança, e ele sabe que não pode brincar com a mediunidade, porque o mundo espiritual é astuto. Naquela classificação dos mundos e dos espíritos, vocês lembram? Kardec classifica os espíritos em 3 ordens e em 10 classes. Ele fala dos espíritos impuros, 5 classes. Bons espíritos, 4 classes. E os espíritos puros, uma única classe. E ele vai apresentando como os espíritos impuros são: levianos, brincalhões, pseudo-sábios. Como ele conseguiu classificá-los? Pela convivência, pela observação, se precavendo. E os médiuns que não aproveitarem este aprendizado sistematizado por Kardec em O Livro dos Médiuns estarão expostos a perigos imensos. Mas a mediunidade é perigosa quando não orientada? É muito perigosa, fascina, desvia, causa obsessão. Agora, Kardec percorre meros 14 anos para aprender isso tudo e publicar em livros. 14 anos! É pouco tempo para uma obra filosófica, portentosa, como a obra que os espíritos trouxeram e ele organizaram. Muitos de nós estamos estudando doutrina espírita há 20 anos e não demos conta de escrever, por exemplo, um livro dos espíritos. E já recebemos tudo absolutamente mastigado. Dona Terezinha Oliveira que dizia: eu me lembro de presenciar coisas interessantíssimas. Às vezes o pessoal discordava dela e ela nunca se abespinhou. Discordava pela manhã, eram até mal criados, e oportunamente à tarde, vi isso mais de uma vez, no apartamento dela, o infeliz que havia feito a feiura de manhã ligava: Terezinha, tal ponto assim, como é que é? Ela explicava pacientemente, desligava o telefone e se limitava a esse comentário: tagarelar é uma coisa, falar de espiritismo com conhecimento de causa é outra. E ela não deixava de esclarecer, porque ela pensava nas criaturas humanas. É rebelde, é azedo, é vaidoso, mas através dele, dela, muitos outros aprenderão. E ele e ela têm de conhecer o que é minimamente correto para esclarecer o povo. Vejam que nobreza, que dignidade, pensando na humanidade, que a nossa vaidade poderia dizer, né? Não brigou comigo de manhã?
aprenda sozinho. Mas ela não, transcendia isso tudo. Então Kardec tomou um cuidado tão fascinante, tão extraordinário, ao delinear os espíritos pseudo-sábios. Eu me lembrei de uma experiência muito curiosa. Lá em nossa casa, no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, no tempo em que a gente tinha tempo, apareceu uma jovem, cabelos longos, bem posta. E ela disse assim: o senhor analisa mensagens psicografadas? Eu dizia: não sei se eu analiso, mas o que você quer? Eu gostaria que alguém lesse. Eu dizia: pois não, eu leio. E a mensagem começava assim: salve Deus, salve a santa e abençoada Inquisição. Eu disse: meu pai. Perguntei para a moça: minha filha, você sabe o que é a Santa Inquisição? Ela dizia: não sei não, senhor, mas não é uma palavra linda? Então expliquei que a Inquisição foi fundada por Gregório IX, inicialmente não fez por mal. Alguns padres haviam se desviados e ele estabeleceu um colégio de padres bem postos que deveriam inquirir os padres que se desviaram, perguntando o motivo e convidá-los para a retomada da vida correta e ética. Mas logo os americanos tomaram essa função e usaram a Inquisição para extorquir, enriquecer e matar. E a Inquisição degringolou nos horrores que a história demonstra. Então expliquei isso tudo para ela e ela disse assim: não, é porque o senhor não viu a assinatura, leia aí quem assinou. Eu disse: eu não preciso ler para saber que não está de acordo, que é um espírito pseudo-sábio. Não é esse nome aí pseudo-sábio, não. Leia aí o nome. Eu disse: minha filha, leia. E sabe, mulher, como quando manda é bom obedecer. Eu fui ler, lá estava a modéstia do espírito, Apóstolo Paulo. Eu falei: não, minha filha, não é o apóstolo Paulo. É sim, senhor. Ele foi convidado para ser apóstolo de Jesus lá em Cafarnaum. Eu disse: não, Jesus já tinha morrido, aparece para ele na estrada de Damasco, não foi em Cafarnaum, ele estava até perseguindo outros, ele não era ainda. Era sim, olha, o senhor quer saber? O senhor deve estar com inveja porque Paulo é meu guia e não é o seu. Pegou os papéis e foi embora. Se ela tivesse lido Kardec, o cuidado que ele teve com a mediunidade, o que ele viu, faculdade sagrada, oportunidade ímpar de conhecimento da vida espiritual e de entendimento das questões que mais nos atormentaram ao longo da vida. Não são só questões filosóficas. Reparem: quem sou, de onde vim, o que estou fazendo aqui, o que é a vida, o que é a morte. E agora você tem um conjunto de explicações baseado, o conjunto, em fatos. Não foi criação de Allan Kardec, pelo contrário. Ele agiu de modo a verificar, a lobrigar, a pesquisar com relativa dificuldade, porque não tinha luz elétrica, embora já existisse, mas não popularizada, não tinha máquina de escrever. Durante os 14 anos ele levantou todos os dias às 5h30 da manhã, mesmo no inverno europeu, trabalhando de maneira ininterrupta. Lança o Livro dos Espíritos a 18 de abril de 1857. Funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1º de abril do ano seguinte. Faz viagens, esclarece pessoas, faz palestras, escreve cartas lindas para Gabi enquanto está viajando, contando das alegrias da aristocracia que o recebeu, mas também do proletariado que desejou receber informações sobre o espiritismo, dos centros que se multiplicavam não só em Paris, mas em várias cidades francesas, da satisfação, da alegria e dos problemas. Quem ler a obra Viagem Espírita, em 1862, vai verificar que o povo lá naquela época já queria usar uniforme para os médiuns. Quando li, fiquei numa paz, porque a espiritada no Brasil é tão criativa. Não aqueles que passam diante da Igreja Católica e fazem o sinal da cruz. É para dizer para o povo que a pessoa é daquela religião. E alguns espíritas dizem: vamos fazer um sinal para nós? Quem sabe a gente passa diante do centro para assim com a mão na cabeça? Para dizer que é espírita. Não! O espírita tem um sinal, sim. Um modo de se identificar. É o caráter, é o comportamento, é a maneira como encara a vida. Essas são as nossas marcas. É assim que seremos identificados como espíritas.
mas ao tempo do surgimento do Espiritismo, Allan Kardec já enfrentava essas dificuldades e tinha de esclarecer o povo. E os centros que brigavam entre si? Ei, criaturas humanas, somos nós. Perguntaram para Kardec: se dois centros brigassem, de que lado você ficaria? A resposta dele é comovente. Eu ficaria do lado do centro, que menos mal falasse do outro, que mais caridoso fosse com o outro, que mais sincero fosse com o outro. Porque do contrário, se brigarmos entre nós, se casa espírita se voltar contra casa espírita, é sinal que não aprendemos nada. Agora, duas casas espíritas brigando, embora seja uma loucura, é até compreensível. O problema é o próprio centro brigando entre si, hein? Dona Teresinha Oliveira, adaptando a frase dita por Jesus, dizia: uma casa dividida contra si mesma não pode sobreviver. E como é que preservamos as nossas casas? Na unidade de Allan Kardec. O que me comove quase às lágrimas nesta tarde é saber que estão aqui reunidas quase 300 ou 400 pessoas. E ninguém veio atrás de terapias alternativas. Ninguém veio atrás de um modismo mediúnico. Vieram entender Kardec e a mediunidade. Kardec representa a codificação. Os pensamentos luminosos que os imortais trouxeram numa doutrina extraordinária. É isso que nos vai manter unidos. Essa unidade de princípios, no objetivo único que não é enriquecer, não é aparecer, é desenvolver e aprimorar a criatura humana, para que cada um de nós faça o melhor por si, pelo outro e pela coletividade. Isso nos manterá unidos. Ao relembrarmos a memória daqueles que nos antecederam e as suas vidas corretas e dignas, o amor que ofereceram à sociedade campinense, à sociedade espírita, à sociedade brasileira, à sociedade humana, isso atrairá a presença dos imortais, que vão nos dignificar, apoiando-nos, protegendo-nos, inspirando-nos, para que as nossas casas permaneçam vibrantes, belas, dignas, e nós todos possamos trabalhar de modo a honrarmos o compromisso que certamente fixamos na vida do infinito. Não se enganem, meus irmãos. Nenhum de nós saiu da vida espiritual sem ter firmado um compromisso consigo mesmo, pelo desejo pela verdade. Chegamos. O Espiritismo é a verdade. Não percamos a nossa oportunidade. A mediunidade foi interpretada por Allan Kardec como sublime instrumento. E os espíritos disseram: mediunidade é coisa santa e deve ser santamente praticada. No segundo módulo, nós vamos entender um pouco melhor das considerações que Kardec fez em relação à mediunidade, o papel do médium e a atuação na casa espírita. Por favor, não vão embora. Vamos fazer um intervalinho e voltaremos em breve. Muito obrigado. E os da Companhia Paulista de Força e Luz. Assisti o repórter, tudo bem. Pensei, só falta ele aparecer no centro hoje à noite. Vou para a sessão, vem o espírito falando o que o repórter falou na reportagem. Eu disse: não é possível. Terminou a comunicação, e porque já eram longos anos, eu chamei a companheira para conversar. Eu falei: olha, eu tenho visto que você recebe espíritos assim, famosos. Eu disse: parece que é. Eu recebo uma mediunidade especial, já me disseram. Eu disse: então, e a senhora acha que isso é normal? Eu disse: e é anormal? A senhora recebeu o rapaz que morreu eletrocutado, saiu no jornal hoje à tarde, todo mundo viu. Eu disse: eu vi também. Eu resgatei de dentro da televisão. Eu parei a conversa porque o caso era patológico. Então, quando o médium não se autoconhece, não trabalha pela verdade e não dialoga com os seus dirigentes, nós conversamos com a loucura e a mediunidade sofre o preconceito que nós todos conhecemos. Se a nossa prática estiver fundamentada na ciência espírita, no conhecimento espírita e na nossa honestidade, saberemos agir mais e melhor. Então, no campo,
das faculdades de efeitos inteligentes, o médium tem que ter muita introspecção, muita sinceridade. Os médiuns videntes, que dizem enxergar tudo e todos, a vidência é uma faculdade importante, necessária. Mas Kardec não a utilizou em primeiro plano. Não colocava médiuns videntes para verificar se as pessoas estavam bem auxiliadas. Eu tenho casos tão curiosos para contar. Uma ocasião, num determinado país, que não vou dizer qual, em que a gente tinha que fazer a palestra e a pessoa determinava que a gente recebesse o guia. O senhor termine a palestra e receba o guia. Eu disse, olha, a senhora está mandando, mas quem manda de verdade é o guia. Se ele vier, eu recebo, se ele não vier, eu não recebo. E não veio. E era então, mandava os médiuns videntes, a gente fazendo a palestra, e uma fila de médiuns videntes olhando para a gente. E a ordem era, verifique se ele está bem auxiliado. E eu então falando, os médiuns lá, ninguém saía de lá. 20 minutos, 40 minutos, 1h20, 1h30, 2 horas de falação. Os médiuns videntes todos lá, quando terminou eu não aguentei. Falei, o pessoal, lá no fundo, naqueles seus médiuns videntes? Sim, médiuns videntes. E por que eles estão lá? Para vigiar o senhor. Porque se o senhor saísse uma linha, falasse alguma coisa errada contra Kardec, os guias já iam denunciar. Eu disse, meu Deus, mas ocupar tantos médiuns, não é só sentar e ouvir? Mas o povo conversando com a loucura. Quando a gente não entende mediunidade, como Kardec entendeu e a espraiou pelo mundo, nós vamos trazendo práticas estranhas ao espiritismo e aplicando funções que não competem à mediunidade. O médium vidente, por exemplo, primeiro, tem faculdades comprovadas? Segundo, ele vê mesmo ou ele acha que vê? Porque muita gente tem percepções, sentiu algo e já fala que viu. Quem vê, vê. Detalha o que enxerga. Quem sente, sente. Então a gente precisa ser honesto quando for descrever ou falar, olha, percebi, senti, me emocionei, mas não vi. E aquilo que viu, será verdadeiro? Porque os espíritos podem produzir uma vidência verdadeira, mas de um conteúdo falso. Com Chico Xavier, no início da mediunidade dele, acontecia várias vezes. Os espíritos malfazejos, brincalhões, zombeteiros, dele se aproximavam. E quando chegava alguém, um encarnado, um espírito dizia assim, Chico, eu sou o tio Bento desse cidadão que está aí. Diga que o tio Bento está mandando lembranças e que deseja felicidades para você, para ele. O Chico dizia, está aí o seu tio Bento, usando um chapéu grande, uma gravata verde, dizendo que está com saudade. A pessoa dizia, Chico, não tem nenhum tio Bento. E o espírito saía rindo. Foram tantas vezes que o Chico decidiu só falar algo se ele visse a presença de um dos espíritos da sua equipe, validando afirmativamente. Aí o Chico dava algum sinal. Então não basta ser vidente, tem que saber o que está vendo, por que está vendo, se é útil, se é oportuno e se não estará aterrorizando pessoas. Faculdade mediúnica requer responsabilidade. Então tem de ler. Como é que se desenvolve a vidência, que é uma faculdade, por exemplo, que não deve ser forçada, porque muita gente quer ver e vê a vontade e não a realidade. Se perturba. E é um caminho muito fácil para a obsessão. Capítulo 23 do Livro dos Médiuns. Muito fácil para a fascinação. Estudar Kardec, embora eu também concorde que exija um pouco de renúncia, método e dedicação, é essencial. Não tenho método para estudar sozinho em casa. Temos de comparecer na casa espírita. É dever do centro espírita popularizar a doutrina, facilitá-la. É dever do centro espírita estimular, porque é a nossa proteção, o nosso amparo para um intercâmbio mediúnico seguro, equilibrado. Interessante como Kardec soube avaliar as comunicações, deixando em segundo plano o médium. Avaliava o conteúdo da mensagem,
avaliava o nome do espírito que tinha assinado e, por último, avaliava o comportamento do médium. É uma outra questão importantíssima, porque dizem os amigos espirituais que os médiuns que estão intercambiando mensagem dos bons espíritos, que o povo pensa equivocadamente que eles são superiores, são especiais, são melhores. Pelo contrário, na maioria das vezes são os mais necessitados daquelas instruções que recebem. Mas todo médium, quer socorra espírito necessitado ou receba instrução de amigos espirituais para o bem comum, assumem um compromisso moral de viver aquelas informações. Quantos casos, meus irmãos, nós acolhemos nas reuniões mediúnicas, dos mais comoventes, dos mais notáveis, dos mais instrutivos, que por conta daquele conhecimento, nós nos tornamos também partícipes, responsáveis, condutores daquela informação. E se o nosso grupo precisa ter amparo espiritual, o nosso comportamento moral é que vai ser a chave. Não é santidade, obviamente, mas é um esforço em bem proceder. O comportamento no autocontrole do médium na sala mediúnica, extremamente necessário. Eu tenho contado aqui e ali, sei que já estou repetitivo, mas eu me lembro de uma experiência dolorosa, interessante, engraçada se não fosse trágica. Mas nós tínhamos uma pessoa médium, para não dizer homem ou mulher, que possuía obesidade mórbida. E as nossas cadeiras, lá no Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar, não eram e não são robustas como as do Centro Allan Kardec, são de plástico. E a pessoa tinha obesidade mórbida, quando ela sentava eu fazia um Pai Nosso. Vai cair. E essa pessoa médium não tinha educação mediúnica, apesar de ter passado pelos cursos. Ela achava que era médium de efeitos físicos, ela a pessoa. E a mesa mediúnica ficava eructando, isto é, arrotando. E a gente sabia o cardápio desde o almoço até o jantar. Era um horror. E a gente dizia, por que você está eructando? Ela dizia, eu sou médium de efeitos físicos. É assim que doa ectoplasma. Eu disse, você está equivocada. Há outros modos de doar o ectoplasma. E depois, se você fosse, estariam acontecendo efeitos físicos. Os objetos estariam se movimentando, pessoas estariam sendo curadas, fenômenos luminosos ocorrendo. Mas não é o caso. Nós já te acompanhamos há 5 anos. Não houve nunca nenhuma demonstração, nenhum amigo espiritual. Ela ficou zangada. Parou de eructar, graças a Deus. Mas aí agarrou na mediunidade de socorro aos espíritos obsessores. Era uma festa. Era um show. Médiuns show. Aqueles que gritam, mudam a voz e se recontorcem. E uma ocasião, essa pessoa médium estava sentada na cadeirinha branca, na ponta da mesa. E vem o espírito das trevas. E ela começa a se contorcer, pular. Eu disse, vai cair. E se cair, eu não vou socorrer. Disciplina, disciplina e disciplina. Quando a gritaria chegou no auge, eu olhei, o espírito deu um passo para trás e disse assim, não sou eu não, não sou eu, é ela. Ela, até o espírito se defendeu. Mas eu entendo os companheiros médiuns. Ninguém faz por mal. É que há tanta preocupação de convencer o outro que ele é médium de verdade, que tudo potencializa. Uma sensação que é isso, ele quer que fique assim. E um espírito que é do mal, ele quer gritar para mostrar que é do mal mesmo. E nós esquecemos que a mediunidade equilibrada requer autocontrole. É óbvio que o médium não é um boneco. É óbvio que em grupos bem estruturados a gente até pode conceder ao médium uma expansão maior, porque não é fácil lidar com entidades difíceis. Mas nós estamos falando dos exageros, da falta de noção, do teatro, daquilo que se faz não com o objetivo de socorrer os necessitados, mas com o fito de impressionar. Perderemos proteção espiritual com isso. E os médiuns fazemos isso quando não entendemos mediunidade. Mediunidade é espontânea. O médium não precisa mudar a voz, não precisa se encurvar, não precisa bater na mesa. A caneta não escreve sem tinta.
Todo médium imprimirá um colorido especial seu próprio. Médium é intérprete. E quando há um estrangeiro e alguém que vai traduzir, o estrangeiro fala e o tradutor refaz a fala no seu idioma, usando outras expressões que sejam mais apropriadas. É uma versão. Em mediunidade nós também poderemos ter versões. É o médium captando, entendendo e transmitindo. É óbvio também que teremos características diferentes, níveis diferentes de expansão. Há habilidades mediúnicas em que, através do médium, o espírito fica mais bem caracterizado. E os outros que não têm esta habilidade, nada tem que sofrer. Vamos trabalhar com aquilo que Deus nos deu, nos capacitando, melhorando, exercitando. Por exemplo, eu quero ser melhor médium daqui a 10 anos do que sou hoje. Num esforço empenhado de não dar trabalho para a equipe espiritual, de chegar preparadinho, de facilitar a ligação dos espíritos necessitados para que o dialogador possa confortá-lo. Na próxima encarnação, se Deus me honrar com o serviço mediúnico, eu quero dar menos trabalho para aqueles que me receberam nos anos verdes da juventude. Quero ver se serei menos empolgado, mais comprometido, mais estudioso, mais sincero. É um compromisso que a gente tem que arrastar para várias encarnações. Se médium eu não for, eu desejarei ser médium da honestidade, médium da fraternidade, produzir o bem onde estiver, para que Deus possa ter braços na terra. Mas se os médiuns não fizermos esses compromissos e não dialogarmos conosco, no firme propósito de assumirmos que a nossa atividade na casa mediúnica é religiosa, é séria, nós vamos vir ao centro a passeio. Ah, você é espírita? Eu sou. O que você faz? Médium. E quando a gente vai fazer os comentários? Para aprender com os espíritos. A gente diz assim, e você, como é que foi? O médium diz assim, normal. Eu quero virar do avesso. Porque eu quero aprender com aquela comunicação. A pessoa diz, normal. O que é normal? Não, o espírito veio, estava doente, gritou, falou, chorou, pronto, foi encaminhado. Eu disse, como é isso? Conte-me, como é que você percebeu o espírito? Você teve alguma dificuldade? Aí o médium vai contando as dificuldades, a gente vai orientando. Mas o problema é que aquilo virou rotina. Ah, a rotina é o problema. Quando a empolgação passa e a gente tem que enfrentar o dia a dia da mediunidade. E o indivíduo está cansado, está exausto, está desempregado, está com problema, está com a família doente, ele mesmo está doente e tem que vir ao centro. E tem que socorrer os necessitados, encarnados e desencarnados. E ainda tem que ouvir do dirigente que não trabalhou direito. É isso aí. Renúncia, devotamento, dedicação. E serão nesses momentos que nós saberemos se mediunidade para nós é, conforme Allan Kardec entendeu, responsabilidade e compromisso, ou se era apenas empolgação ou superpoder, que nós descobrimos, em verdade, que não ocorre, que não acontece. Ler Kardec é estar em segurança. Estar numa casa espírita que zela pela pureza doutrinária é ter a convicção de que os bons espíritos estão conosco. Porque, meus irmãos, tudo na espiritualidade é simples. Reparem, leiam as obras de André Luiz. Aqueles problemas humanos, aqueles conflitos mais terríveis, eles solucionam com a fala do Evangelho, com os exemplos de Jesus, com as explicações morais do Espiritismo. É simples, é sincero, é belo. E disso a gente não pode se afastar, nem se apartar. A misericórdia divina, por meio dos bons espíritos, está necessitada de bons intérpretes. Todos nós temos experiências, um sonho especial, um relato de um médium confiável, uma informação de um parente. Todos temos diariamente comprovações da presença do mundo espiritual. A mediunidade, sendo uma faculdade de comunicação, está sujeita a algum ruído. Está. Como as pessoas não são perfeitas, os médiuns também não. E a faculdade mediúnica está submetida à evolução da criatura humana. Quanto mais evoluída, mais hábil, mais responsável, mais comprometida, dentro dos recursos divinos. Muito bem. Que os médiuns não se entristeçam se oportunamente a vida ensejar os mais diversos testemunhos. Ainda estava lendo recentemente um relato no ano de 1982
de Chico Xavier, quando alguém disse a ele: Chico, muitos companheiros médiuns abandonam o serviço da mediunidade por conta dos adversários espirituais. E como eles não querem ser atormentados, eles abandonam o serviço. O que é que você tem a dizer? O Chico, muito polido, disse: não, nossos irmãos não devem fazer isso. Eu, por exemplo, e aí o testemunho é cristão, tive durante muitos anos uma labirintite que não me deixava trabalhar. E como eu já estava incomodado, porque os espíritos estavam dizendo que o meu nervosismo, a minha antipatia estava impedindo o transe psicográfico, eu resolvi ir ao médico. E naquele tempo eu já tinha as minhas dores homéricas no olho. E eu então disse ao doutor, o meu oculista, e depois para o meu neurologista, eu disse: doutor, se o problema for o meu olho ocular, o senhor, por favor, pode arrancá-lo, porque eu tenho que trabalhar pela verdade. Eu tenho de servir à humanidade, eu preciso socorrer os espíritos, escrever, e deve ser o olho que está causando essa labirintite. O senhor está autorizado, arranque os meus olhos. O oftalmologista disse: não, Chico, não são os olhos. O neurologista disse: Chico, não é nada disso. Não tem nada a ver com o olho, não vamos mexer nisso, vamos tratar dessa labirintite. O Chico volta para casa. Emmanuel aparece, não fala nada. A labirintite volta com força e mais. O zunido da labirintite se converteu nas vozes dos adversários espirituais. A labirintite era provocada pelos adversários. E os adversários do bem falavam de todos os problemas do movimento espírita. Quando os companheiros se aproximavam do Chico, eles davam a ficha das coisas ruins do que cada companheiro tinha feito. Zombavam do Chico. O Chico enfrentou aquilo anos e Emmanuel dizia: calma, porque vai passar. Calma, porque vai passar. Mas o senhor não vai fazer nada? Eu não. A responsabilidade é sua, é o seu testemunho. Trabalhe, porque passa. 5 anos depois, 5 anos, as vozes desapareceram. Muito bem, Chico, parabéns, você aprendeu. O que cura o médium é o trabalho. São informações tão preciosas que traduzem na seara mediúnica: não há privilégio, não há destaque. E vocês estão aí pensando: mas por que mediunidade tem sempre a ver com sofrimento? Não tem a ver com sofrimento. Emmanuel dizia constantemente para o Chico: você não é obrigado a aceitar. O senhor pode parar a hora que quiser. Trabalhar com a humanidade é ter a oportunidade ímpar de sair de si mesmo em benefício do outro e progredir 100 vezes mais. Os médiuns que por vezes enfrentam esses pequenos ruídos, essas dificuldades, faz parte de quem é médium. Você é uma estrutura sensível. À medida que o tempo passa, você vai aprendendo a se proteger. Mas se situações um pouco mais delicadas ou mais fortes ocorrem, calma. Nada está perdido. Você que tem a ganhar, porque fortalece na fé, chama a atenção dos bons espíritos, das entidades bondosas, que vão dizer a você, sem nenhum privilégio: calma, que isso passa. Mas eu não quero julgar todos por mim. A maioria de nós não temos tarefas como a de Chico Xavier. E aquilo que nós suportamos é tão pequeno em relação àquilo que os primeiros da nossa fé suportaram. A dona Ivone Pereira narra que ela ficava dialogando com espíritos suicidas por vezes meses. Eles se aproximavam, acordando-a na madrugada para conversar com ela. E ela perdia horas de sono instruindo. E o amigo beletrista? Eu convido vocês a lerem essa página. O espírito que queria ser escritor através dela, dizendo a ela que seria famoso, que ela seria famosa por aquilo que ele escrevesse. E então ele a convida para um passeio no astral, no plano espiritual. Mas ele era médico, porque ela viu pelo anel de grau, usava uma roupa de linho branco, muito bem posta, o cabelo todo com brilhantina, em ordem, muito educado, muito polido, e ele a leva no local onde a tragédia que ele queria descrever havia acontecido, do grande amor da vida dele,
E ele queria escrever a favor do divórcio, porque o drama acontecera, porque a jovem por quem ele se apaixonara não pôde divorciar-se, separar-se, e acaba ocorrendo um drama passional terrível. E a dona Ivone ouve o amigo beletrista e diz assim para ele: não vou escrever a sua história, ela é muito prosaica, ela está em qualquer jornal, é um crime muito comum, e aquilo que o senhor deseja escrever incentivará as pessoas ao desequilíbrio. E além do mais, eu sou um médium comprometido ou comprometida com a doutrina espírita. Eu escrevo sobre espiritismo, eu não sou médium para trabalhar em outra seara. Se o senhor quiser, procure outra pessoa. Mas ele fica anos com ela. E ela se dedicando dia a dia por esclarecê-lo, demovê-lo, auxiliá-lo, até que ele se despede completamente transformado. Mas se ela não fosse espírita, se ela não tivesse lido as obras da codificação, certamente teria caído na empolgação do espírito, porque o fato dele ter dito a ela que ela seria famosa, não quer dizer que fosse acontecer, era a opinião dele. Outra coisa que aprendemos com Kardec: cada informação de um espírito tem o valor da informação pessoal de um espírito. Ele não fala pela coletividade. Para saber é preciso fazer o consenso, mesmo que ele diga que represente. Você tem de analisar. Diferente de nós, hein? Com uma proposta dessa. Imagine, ser famoso. Eu me lembro quando um determinado espírito que comumente me aparece, agora parece que esqueceu um pouco, mas comumente aparece vestido de negro, parece que vem do passado. E a sensação é muito estranha, porque eu estou dormindo, ele escolhe a hora de aparecer. Vai me dando um frio, um medo, quando lá está ele, olhando para mim, nada simpático. Quando saiu a obra Memórias e Confissões, eu falo tanto porque foi um marco em minha vida. Ele apareceu e me disse: coloque o teu nome. Eu confesso que me deu uma coisinha. Quem fala a verdade não merece castigo. Eu precisava de produção acadêmica, não tinha escrito um livro, não tinha nome em lugar algum. Eu disse: tantos dados históricos, a gente tira a espiritada e fica tudo em ordem. Mas foi assim, só um pouquinho. Depois eu lembrei: o que é isso? O que é que eu estou dizendo? Imagine, com a formação, eu estudei no Centro Allan Kardec, Dona Terezinha Oliveira. Aí o pessoal forte faz sentido na vida da gente. É óbvio que mesmo que eu quisesse, os amigos queridos não permitiriam. Mas eu mesmo decidi, não dei atenção. Sai a obra, passa o tempo, dormindo, um frio, um medo, viro ele. Então, não colocou o teu nome? Eu disse: não, sorte tua. E desapareceu. Diz a dona Ivone do Amaral Pereira que os médiuns estarão sempre sujeitos a testes. Ela mesma narra que, fazendo ela parte de uma corrente hindu e egípcia, ela achava que tinha vínculos com esses espíritos. Ela narra que passou por testes, que ela quase faliu, até mesmo na área do roubo. Que ela foi tentada, porque a vida de dificuldades dela foi imensa. Que ela foi tentada, estimulada a roubar. Mas que o conhecimento em Kardec, o conhecimento do Evangelho, fez com que ela entendesse que era um teste, que era uma prova. E ela venceu. E que esses espíritos a experimentaram à exaustão. Mas não é para isso que a gente renasce médium? Para resolver problemas do passado, para aprender, para se equilibrar, para servir de testemunho para a humanidade materialista? É para isso. Então ninguém se sinta martirizado, ninguém tenha doença do coitadinho, dizendo como eu sofro, ou que mediunidade gera sofrimento. Não gera. Não gera loucura, gera testemunho, gera oportunidade, gera aprendizado, amadurece, encoraja, aproxima dos bons espíritos e nos dá a grata satisfação
de aprendermos um pouco mais sobre a vida espiritual. Então vejam o que temos em literatura. Nenhum médium espírita tem o direito de se perder. Lá vou eu de novo, Dona Terezinha Oliveira. Tinha assim preocupação com os médiuns iniciantes, muita preocupação. E o pessoal que surgia aqui e ali, ela trazia para perto dela. Eu tenho o hábito de dizer, não sei se julgo todos por mim, que ela escolhia o pessoal perturbado para ficar perto dela, para desperturbar. E eu fui um dos candidatos que me beneficiei, fiquei desperturbado, desobediado, obediente, acredito. E então, na preocupação da Dona Terezinha Oliveira, trazendo os companheiros médiuns, ela dizia: precisa tomar cuidado, evita a empolgação, trabalha discretamente. Se os adversários espirituais se aproximarem, se envolve com Jesus, o trabalha como se fosse uma boia salva-vidas. E constantemente acompanhava, ajudando, instruindo, falando. E nós então dizíamos: mas a senhora está preocupada demais. Eu disse: por quê, Emanuel? Quem conhece Terezinha Oliveira não tem direito de se desviar. Mas não tem mesmo. Que dirá os outros companheiros e a literatura? Quem quer verdade espiritual e mergulha nas obras nobres desses grandes espíritos do nosso movimento espírita, não tem direito de se perder. Porque o que nós temos é de muita fartura. É muita gente que conhece. São muitas mãos nos ajudando. Então não podemos. Temos de pegar a charrua sem olhar para trás. Vocês já imaginaram o dia? É também a Dona Ivone do Amaral Pereira quem diz que os amigos do infinito têm listas nas quais registram os nomes dos centros espíritas e de médiuns sérios. Eu soube que todos os centros de Campinas e região estão nas listas dos bons espíritos. E eles também registram os nomes dos médiuns, dos bons e dos ruins. Já imaginaram os bons espíritos, seguros e serenos? Não, no centro tal, pode encaminhar que todos trabalham bem. Diferente do que conta Bezerra de Menezes, que precisando trazer espíritos de Portugal para serem atendidos no Brasil, porque o movimento espírita lá não era grande, e trazendo-os para os centros brasileiros, disse o Dr. Bezerra que os centros que ele foi visitar eram verdadeiros clubes de lazer. Que grave, hein? Por isso que aqui no nosso salão, o pessoal, quando começa a festejar, o pessoal pede silêncio. Na reunião mediúnica a gente entra com aquele sentimento religioso. É a nossa alegria sim, mas os guias estão em trabalho. A gente entra feito um tropel, um alarido de emoção, de sensação, de satisfação, mas tem que transformar isso tudo em responsabilidade, trabalho, silêncio, devotamento. Então imaginem o dia em que os bons espíritos poderão confiar em nós 100%. Não esse médium, ele não tem estremelique, ele não funga, ele não boceja sem parar, ele não fica tremendo a perna, tremendo a mão, ele já sabe se autocontrolar. Esse é o padrão de todos os centros espíritas do Brasil, que nós queremos atingir. Que a espiritualidade confie em nós. Ainda que a gente não faça grandes coisas, nós não queremos estragar. Já imaginou seu amigo espiritual quando te receber? Nós que participamos aqui do Centro Allan Kardec, eu fico pensando, o dia que a gente desencarnar e se encontrar com as lideranças do lado de lá, o que nós vamos dizer? Quando eles perguntarem: olá, como vai? E aí? Como é que você agiu em nossa casa? Mas vocês não têm tantas listas aí, não sabem como é que a gente agiu? Não está escrito aqui, mas eu queria ouvir do senhor, saber. Então a responsabilidade é grande. Eu fico pensando no seu Gustavo Marcondes e em tantos outros companheiros. O que estão esperando de nós? O nosso foco hoje é a mediunidade em Kardec, ou Kardec e a mediunidade. Mas há tantas outras práticas. Como é que nós vamos entregar o Centro Allan Kardec para as gerações futuras? E cada um de nós nas casas que participa.
Como entregaremos? Que modelo de médiums seremos para aqueles que estão aprendendo conosco? Dizem os espíritos amigos que seremos responsáveis por todo o mal gerado pelo bem que poderíamos fazer e não fizemos. De novo, seremos responsáveis por todo o mal gerado pelo bem que poderíamos fazer e não fizemos. Estava ao seu alcance, em ser o símbolo de um bom médium equilibrado, um bom trabalhador, mas não foi. Algo foi gerado de mal, responsabilidade sua. Então a tarefa é grave. Ninguém que queira facilidade deveria se matricular no Espiritismo, porque o Espiritismo requer compromisso, devotamento, esforço. Mas vejam que é lindo. Quando eu vejo o Espiritismo, lembro do cristianismo primitivo. Sabe como era? Igualzinho como fazemos hoje. A pessoa, quando se convertia ao cristianismo, doava todos os seus bens para a igreja. Não é assim que a gente faz hoje? A palavra igreja vem do grego eclesia ou do latim ecclesia, significa agrupamento de pessoas, agrupamento de fiéis. Mas quando eu li isso lá em Atos dos Apóstolos, eu disse, ai meu pai, como é que é isso? Simples. Você tem um carro, é a festa da pizza, o carro é seu, mas naquele dia é da instituição, que você vai buscar as caixas da pizza, a massa da pizza, vai transportar voluntário. Você tem uma casa, é sua, mas o orador vem de longe. Naquele dia, a casa, a sua residência poderá servir ao movimento espírita. A voz é sua, mas naquele dia você canta no coral, nos grupos musicais, oferece uma prece. Naquele momento a voz é para a humanidade, são os seus talentos, isso nós podemos fazer. Isso será, sem sombra de dúvidas, oferecer uma casa melhor para a humanidade. E quando pensamos no trabalho hercúleo de Kardec, ciclópico, atlântico, dá-nos uma emoção de compreender que um verdadeiro missionário, que certamente veio de esferas maiores, num esforço incomum para organizar, sistematizar um conjunto de pensamentos extraordinário, o conjunto, um esforço desse para o nosso pouco aproveitamento. Li um texto surpreendido da dona Ivone do Amaral Pereira, ainda na década de 70, escrevendo um artigo defendendo a tese de que Kardec não está ultrapassado. Na década de 70, o povo dizendo que Kardec estava ultrapassado. E ela, uma das maiores conhecedoras dessa obra, escrevendo um artigo explicando. Ainda li ontem. Falei, não é possível. A gente acha que o negócio é moderno, mas está até velho. O povo dizendo que Allan Kardec, mas ultrapassado onde? Qual a melhor prática mediúnica conhecida sem Kardec? Eu digo prática. De entender a anatomia mediúnica, a função do médium, atividade, objetivo, perigos, cuidados. Não há. Há pessoas bondosas em outros centros religiosos, em outras religiões, trabalhando como médiuns, mas não há explicação. Não há produção científica, não há. É no Espiritismo. Então, meus amigos, nesta hora sagrada e bendita, nesse momento em que nós evocamos a vida, o esforço, a produção dos bons espíritos e a organização de Allan Kardec, que saibamos valorizar isso. Pelo esforço pessoal é intransferível. Que os dirigentes mediúnicos se esforcem mais para ajudar na qualificação dos médiuns. Com todo respeito, eu fico agora com o Padre Vieira. Ao analisar o sermão da 60ª, o Padre Vieira diz assim: se a semente que é a mensagem do Senhor é boa, se o pregador se esforça, por que a mensagem não povoa o mundo? O problema é da semente? Não. O problema é de quem? É do pregador, que embora se esforce, não está vivendo de acordo com a mensagem. Faça a comparação. Se a doutrina é boa, se a mediunidade é ótima, por que será que não temos bons médiuns nos padrões que todos nós queremos? Agora vou dizer que a parcela de responsabilidade do médium, mas também das instituições espíritas, que devem saber estimular, devem saber trazer assuntos interessantes, devem saber ouvir os seus médiuns, devem saber destituí-los de todo o deslumbramento
que se apresentam em torno da faculdade mediúnica e convidá-los de algum modo para a aplicação correta e desiludida de ferramenta tão digna e tão bela. O sermão da 60ª, do padre Antônio Vieira, é um convite à revisão dos valores morais. As obras de Allan Kardec, especialmente o Livro dos Médiuns, é um convite aos portadores da mediunidade e aos dirigentes na compreensão de que ambos serão responsáveis por aquilo que se fizer na mediunidade na Terra em nome do Espiritismo. André Luiz, na obra Os Mensageiros, narra que partem doutrinadores a centenas do plano espiritual, com tarefas para realizarem na Terra, muitos se perdem. Médiuns se desviam aos milhares, porque não se comportam corretamente. E diz André Luiz que raros são aqueles que voltam para o mundo espiritual como completistas. Isto é, que completou o tempo certo de encarnação, porque os nossos vícios, os nossos exageros, a gente volta antes, morre antes da hora, e completista no sentido de quem executou até o fim um mandato. Mas falar dessas coisas nos tempos modernos parece exagero. Mas escuta, no tempo da internet, no tempo da conferência à distância, você está falando em presença no centro espírita, em estar aqui, em exercitar, sim, porque o cristianismo e o espiritismo é obra na coletividade. Eu me recordo dos companheiros que não entendiam a frase de Jesus: quando uma ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei presente. Quando duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, eu estarei presente. E as pessoas diziam: por que duas? Aí as teorias das mais variadas, né? Não, é você e o seu amigo espiritual. É você. Não! Jesus estava dizendo que o cristianismo é obra que se faz no coletivo. Ninguém será cristão sozinho, como ninguém é ético consigo mesmo. Para ser ético, você precisa da presença do outro. O cristianismo é obra coletiva. Por isso Jesus estimula, quando duas ou mais pessoas, é para que nenhum cristão fique sozinho, ninguém fique isolado. O trabalho espírita também é na coletividade. E é por isso que nós temos de estar juntos, nos fortalecendo naquilo que for necessário. E médium sozinho estraga. Estraga. Médium que trabalha sozinho, que não tem a mente de alguém observando a razão, analisando, se perde. Reparem, companheiros que se desviaram, começaram muito bem, às vezes, na literatura mediúnica. Depois passaram a comercializar os livros e viver da obra. A qualidade, ó. Está voltando aí um médium, que não vou dizer o nome, que foi processado mais de uma vez, porque era chamado médium de cura, e algumas pessoas morreram durante o seu atendimento. Esse médium teria se formado médico. Estaria agora retornando, dando comunicação de um espírito famoso, atendendo as pessoas. E ele mesmo disse: cobrei as cirurgias que fiz, porque o povo não saía de casa. Eu tentava sair para trabalhar, não conseguia. Eu precisava de comer. O povo estava doente. Eu atendia, as pessoas me davam dinheiro, eu pegava. Só que depois começaram a acontecer essas coisas. Não leu Kardec. O que ensina Kardec? Que o médium ofereça do seu tempo livre aos espíritos. Do tempo livre. Se o seu tempo livre é de 2 horas por mês, é esse tempo. Não é para parar de trabalhar e viver da doutrina espírita. Por isso o pessoal se desvia. Não leu Kardec, não tomou cuidado às orientações dos bons espíritos. Agora, não tem tempo mesmo? Eu trabalho de manhã na segunda, mas à noite eu tenho hidromassagem, depois eu tenho a musculação, depois eu tenho a pós-graduação, depois eu tenho... Não vai ter tempo mesmo. Quando eu me aposentar, eu vou. Morre antes da aposentadoria, como é que fica? Então, esses companheiros que decidiram viver da doutrina, porque se achavam médiums, não leram Kardec. A mediunidade não deve ser comercializada. O médium não deve fazer escabelo da mediunidade. Escabelo é um banquinho, é um apoio. Quem não tenha do que viver, procure recursos fora da mediunidade. É Allan Kardec dizendo. E dizendo por quê? Porque ele é um ditador? Não. Porque ele viu muita gente se desviar. Ele acompanhou muitos espíritos zombeteiros lutando pelos desvios dos seus médiuns.
Vocês se lembram que Chico Xavier recebeu o documento que lhe conferia parte da fortuna do Frederick Figner, que é o irmão Jacó do livro Voltei. Claro que ele não recebeu. O Figner, notável espírita judeu, e eu não conheço judeu pobre, os judeus são muito habilidosos na arte do comércio e na economia, Deus os abençoe. O Figner pensou, o Chico é tão útil, e ele trabalha tanto na vida comum, se ele não trabalhasse, poderia se dedicar aos espíritos. Se eu doar a minha fortuna para ele, depois da morte, parte da fortuna foi. Chico não aceitou, e os espíritas, vaidoso, deveria ficar com a fortuna, trabalharia mais para nós, para conhecermos o espiritismo, a mediunidade, orgulhoso. Mas se ele tivesse recebido a herança, está vivendo da mediunidade, se desviando. O espírita fala de qualquer jeito. O espírita não, a criatura humana fala de qualquer jeito. Testes. Chico Xavier conhecia Allan Kardec como ninguém. O que me encanta nisso tudo, vejam o espírito de Emmanuel. Se eu algum dia te disser algo que esteja contrariando Allan Kardec, abandone as minhas instruções e fique com Kardec. Vou abrir um parêntese para a história não ficar comprida. É um argumento formidável aqueles que dizem que Chico é Kardec. Se a minha opinião interessa a alguém, não. Chico não é Kardec. Agora, vamos imaginar que fosse. O guia dele está dizendo, Chico, se eu disser alguma coisa diferente do que você já disse, você abandone a mim e fique com você mesmo. Pelo amor de Deus! O próprio guia está dizendo, não é Kardec. E aquele trabalho de disciplina que ele precisou agir sobre o Chico foi extremamente necessário. Extremamente necessário. Quem conhece a vida de Manuel da Nóbrega, por exemplo, jesuíta, sabe, e o Emmanuel foi Manuel da Nóbrega, sabe que os jesuítas são extremamente disciplinados. Têm habilidades com línguas, com escrita. E se o Chico tem o Manuel da Nóbrega, na figura de um Emmanuel, numa disciplina extraordinária, num espírito que desenvolveu essa disciplina num sentido religioso específico na sua vida, é porque sem essa disciplina ele não teria vitória na tarefa que estava abraçando. Então, meus irmãos, todos os médiuns que ficaram com a mediunidade dentro das pesquisas de Allan Kardec e das informações que esses imortais, porque não foram quaisquer espíritos, é isso que a gente tem que aprender, estarão protegidos. Quer ter segurança mediúnica? Kardec. Quer ter entendimento espírita? Kardec. Quer ter paz de consciência? Kardec. Quer cumprir com objetivos nobres na Terra? Kardec. Que Deus abençoe o codificador, onde quer que ele esteja. Que a nossa vida, de algum modo, seja um brado de gratidão para que ele saiba que o esforço dele encontrou eco em nós, que o nosso trabalho gerou frutos de qualidade e que os nossos frutos puderam, de maneira singela, alimentar muitas pessoas. Nesta hora sagrada e bendita, neste centro Allan Kardec da cidade de Campinas, eu quero evocar Castro Alves, para com ele cantar e cantando repetir. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna, expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que a produz. Vai deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão.
o escopro dos escultores transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtude, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, de mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra por vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirano e lutador. É Celine com sua arte, é o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando a ensinar, catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia nas fainas do evolutir, terá as venturas que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente, caminhai, o amor é luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito, marchai, para o infinito, com Jesus e Kardec, marchemos. Paz a todos.